Vamos então para a segunda parte, pessoal. Vamos pegar o nosso livro, tá? Quem não tem o livro, o PDF. E agora nós vamos fazer a leitura, né, do poema de número 24. O poema de número 24, a fotografia dele começa na 122. É uma fotografia tirada de cravos, né? Numa das viagens que a gente fez ao Japão. Rita fez essa foto aí. E a gente selecionou essa fotografia para esse poema. E o imperador ele fez uma comparação, né? Os cravos de jardim, porque as sementes são iguais, né? Na hora que floresce, aí vem uma de cada cor, de cada formato, né? Impressionante, muito bonita, né? Na página 123, vocês vão ver, né, o poema de número 24, cujo título é Pequenos Cravos. E nós colocamos aqui o poema em japonês para que a gente criasse o link com o número 31, que dá 4, para o Reiju de expansão de consciência, né, que a gente trabalha em cima de numerologia. E esse poema, ele não é difícil da gente entender, tá? A mensagem espiritual dele é que todos os nossos filhos, se você tiver 10 filhos, 4 filhos, minha mãe teve 4, minha sogra teve 5, todos eles são diferentes. Que cada filho tem a sua característica. A minha prima está me ouvindo aí, o marido, né, o Alexandre, eles tiveram 2 meninas, são totalmente diferentes. Particularidades, cada um tem a sua personalidade e individualidade. Então, a mensagem do imperador, ele fala sobre isso, que se você tiver vários filhos, eles têm a mesma genética, a mesma educação, a mesma alimentação, o mesmo tudo, mas eles vão ser diferentes, tá? E a coisa mais interessante para a gente é por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki, né? Isso que interessa para a gente nesse exato momento. Então, o que eu vou pedir para vocês memorizarem, né? Muita gente já viu neve, desde a criação do planeta, as regiões mais frias, principalmente no inverno, cai neve, né? E se você olha numa lupa, que é um microscópio que não é tão potente, você vai ver que são cristais. Existe uma estrutura, uma geometria nos cristais que formam um floco de neve. E você nunca vai encontrar um floco de neve igual ao outro. É impossível. Você olha assim, tudo é branco. Mas se olhar no microscópio, é impossível. Agora, imagina, desde a criação caindo neve e nunca acontecer de um floco de neve ser igual a outro floco de neve. A impressão digital, né? Nós somos aí quase caminhando para mais de 7 bilhões de habitantes, né? Cada um tem a sua impressão, fora o histórico das pessoas que já passaram pelo planeta, bilhões de pessoas e bilhões, cada um com a sua impressão digital. Na iridologia também, cada um com a sua íris, os flocos. Né? E a gente não pode querer que as pessoas sejam iguais. Então, uma coisa importante é que todos nós somos diferentes, tá bom? E todos nós temos as nossas características particulares, a nossa personalidade e a nossa individualidade. E aí as pessoas vão amadurecendo, cada um com as suas crenças, né? A personalidade e as convicções pessoais, as pessoas ficam muito diferentes, né? E o que a gente deve guardar é que nesse universo não há um ser igual a outro. Isso é que nós vamos guardar. Eu começo aqui para explicar esse poema com mais profundidade, com uma parábola que eu coloquei no livro. Jesus ensinava através de parábolas, Buda ensinava através de parábolas, Mikao Sui ensinava através de parábolas, o Osho, o Rajneesh também. E a gente procura fazer uso de parábolas.
O que é uma parábola? É uma história. Só que essa história não é verdadeira. É uma história que não é verdadeira, mas é uma história que conta uma verdade. A história não é verdadeira, mas que conta uma verdade. Então, eu estou na página 125 e eu coloco aqui: segue uma parábola que nos remete ao poema. Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. E o coelho queria, de qualquer jeito, que a corrida fosse incluída. E assim foi feito. Incluíram tudo, mas cometeram um grande erro. E muita gente comete esse erro dentro das famílias. Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. Imagina, o coelho ter que voar. O coelho foi magnífico na corrida. Ninguém corria como ele, mas queriam ensiná-lo a voar. Colocaram-no numa árvore e disseram: voa, coelho. Ele saltou lá de cima e quebrou as pernas. O coelho não aprendeu a voar e acabou sem poder correr também. Quer dizer, ele não aprendeu a voar e aquilo que ele fazia bem, ele parou de fazer. O pássaro voava como nenhum outro, mas obrigaram a cavar buraco, como um coelho. Quebrou o bico e as asas, e depois não conseguia voar bem. Além dele não aprender a cavar, ele ficou impedido de voar, e ele voava bem. E aí ele não conseguia mais cavar buraco, porque não conseguiu, e não conseguia mais voar. E a conclusão da parábola? Conclui-se que todos somos diferentes uns dos outros, e cada um tem uma ou mais qualidades. Não podemos exigir ou forçar para que as outras pessoas sejam parecidas conosco ou tenham nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que elas sofram e, no final, elas poderão não ser o que queríamos que fossem e, ainda pior, elas poderão não mais fazer o que faziam bem feito. Interessante isso. Aí eu coloquei, pessoal, duas imagens para vocês. Eu coloquei uma imagem aqui de quadrigêmeos, né? Vocês viram, né? Sim. Uns meninos bonitinhos, bochechudos, né? Aí você vê a mesma genética, né? O mesmo pai, a mesma mãe, você vê a mesma pele, a mesmo código genético, a mesma alimentação, a mesma educação, e eles serão totalmente diferentes uns dos outros. Eu acabei colocando citações minhas, tá? Porque eu acabei, quando eu escrevi esses poemas, eu acabava desenvolvendo algumas frases minhas, né, para compor o livro, e isso acabou caindo aí nos sites de citações, de pensamentos. Isso está no site Pensador. E a primeira imagem que eu marquei para vocês aí, está logo embaixo das crianças, de camiseta azul, é que somos todos diferentes. Não há um ser igual a outro em todo o universo. Todos têm as suas características particulares e a sua personalidade e individualidade, cada um de acordo com as suas crenças, personalidades e convicções pessoais. Isso eu escrevi no livro e acabou indo para sites de pensamentos. E eu separei também uma imagem de um pensamento meu, dizendo que use com sabedoria seus dons, que cada um de nós tem um dom. Então, minha mãe
está me ouvindo aqui, eu dei boa noite para ela, a Geórgia deve lembrar disso. Minha mãe era professora de inglês, professora de piano, e ela tinha um piano alemão em casa, ela dava aula de piano, ela mantinha a gente, tá? Quando ela ficou viúva, dando aula de inglês e de piano. Nós tínhamos o piano, não sei se a Geórgia vai lembrar desse piano lá na Ilha do Governador, na rua Cambaúba. E minha mãe, apesar de ter o piano, ser professora, dos 4 filhos, 3 não quiseram saber de tocar piano. O único que acabou tocando piano fui eu. E aí acabei comprando um piano para mim, tentei fazer com que minhas filhas aprendessem, matriculei, e as duas acabaram desistindo do piano. E hoje eu não tenho piano, entendeu? Fui morar no meio da floresta, não ia levar um piano nas costas, no meio da chegar na floresta amazônica com um piano. Se fosse um violão, ainda dava, uma gaita, uma flauta, né? Mas um piano, né? Engenheiro agrônomo. E hoje eu não toco mais piano, mas fui pianista, minha mãe também. Dos 4 filhos, minha mãe educou os 4 iguais, o mesmo pai, o mesmo mãe, mesma educação. Ela queria que os 4 fossem pianistas e só eu acabei me interessando, tá? Pelo piano. Então, pessoal, aqui na página 124, vocês vão ver, né, o título, Pequenos Cravos, e o poema, né? O pessoal fala, são 2 linhas, mas aí às vezes eu falo 40 minutos. Eu nem sei como é que eu consigo. Falo meia hora, 40 minutos em cima de 2 linhas, né? Conto histórias, né? O poema é ao semear, colocar as sementes lá na terra. Pensei que todas eram a mesma semente. Você olha a semente, uma é a cara da outra, né? Mas agora floresce uma variedade de flores, os cravos do jardim. E aí coube a mim entender as metáforas que estavam aí, né? Então eu coloco aqui que aqui o imperador Meiji utiliza pequenos cravos, que é o título do poema, como metáfora para os filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Juliana, Diana e o Daniel. Então ele fez essa associação, né? Dos pequenos cravos, associando o ser humano a flores, a cravos, e pequenos porque são mais jovens, né? Então eu dividi aqui, podemos dividir o poema em trechos. Ao semear, pensei que todas eram a mesma semente. Os espermatozoides, os óvulos que vão se unir para formar, são os gametas, né, sexuais, se unem para formar um embrião. Aí você olha no microscópio, parece que é tudo a mesma coisa. Então, ao semear, pensei que eram a mesma semente, metáfora dos filhos que no útero materno, você vê a mãe desses 4 gêmeos. Lá na hora do ultrassom, vê os 4, né? Parecia tudo igual. Os 4 estão bem. Para falar em gêmeos, né? Em janeiro, a minha filha do meio deu à luz a 2 gêmeos, né? Então, eu ganhei mais 2 netinhos, o Nicola e o Luigi. Hoje eu mandei para minha mãe um videozinho deles brincando. A segunda parte, mas agora floresce uma variedade de flores. Se apresenta com significado com os filhos nascidos, porque não tem essa depois de crescido, não. Minha mãe falava assim, não, que ela percebia a diferença logo que nascia. E a minha filha está dizendo que ela teve gêmeos, que ela vê um totalmente diferente do outro. Um é mais brincalhão, outro é mais medroso, o outro um é mais chorão e por aí vai. Aí, com os filhos nascidos, pode perceber as diferenças. E a terceira parte, os cravos do jardim, vem o significado de as crianças da família. Pode ser sobrinhos, pode ser filhos, pode ser netos, tá? Aí eu coloquei aqui uma terceira imagem que é importante que vocês tenham em mente, né? Que os dons e as virtudes dificilmente podem ser transmitidas.
não são hereditárias. Então, minha mãe tinha um dom, tá? Um dom que era a música, o piano, né? É uma virtude você gostar de música, né? Mas dificilmente você consegue transferir, tá? Geneticamente isso para os filhos. O pai e a mãe ter uma virtude e querer que os filhos tenham a mesma virtude e vice-versa, né? Então eu coloquei para vocês aí essa terceira imagem, tá? Que na tradição japonesa, a flor simboliza a transitoriedade da vida, porque a flor, ela, você vê no caso da cerejeira da sakura, fica uma semana só aflorada. Ela dura muito pouco tempo, pois se transforma rapidamente. A flor, né, é o órgão sexual do vegetal. Aquilo tem que virar um fruto, tem que virar sementes para seguir o ciclo, né? E assim como as pessoas, elas se transformam muito rapidamente. Então, a princípio, as coisas podem parecer iguais. Eu estou lendo na página 124. É difícil distinguir diferença entre as sementes e os filhos, enquanto há ainda sementes e situações embrionárias. Só que com o passar do tempo, o tempo passado, as sementes brotadas e os filhos nascidos, pode-se perceber as diferenças. Aí eu coloquei aqui, os filhos que têm a mesma carga genética, no caso dos meus netinhos que nasceram em janeiro, os dois gêmeos, criação e educação, ao crescerem, se transformam em seres com comportamento totalmente diferentes, apesar da mesma essência. Individualidades são percebidas. Não há um ser igual a outro em todo o universo, como, por exemplo, numa ninhada de cães. Você que trabalha com. Pega uma ninhada de 8 cãezinhos, um é alegre, o outro é triste, um é mais corajoso, outro é medroso, não é isso? Numa ninhada de cães, cada cãozinho apresenta o seu próprio comportamento, diferenciado, corajoso ou covarde, mostrando uma capacidade de individualização da espécie. Aí uma coisa interessante, por que o imperador escreveu isso? Né? Uma, uma mulher, tá? Uma princesa, a filha de um imperador, na sucessão, ela não pode herdar o trono japonês. É uma prerrogativa de homens. Então, isso é a tradição deles. Entendeu? É uma coisa que existe lá há centenas e centenas de anos, que a sucessão é feita de forma hereditária dentro da família e sempre para os homens, né? O imperador Meiji, ele foi um grande poeta, a gente está analisando um poema dele. Só que a imperatriz Shoken foi uma grande poetisa. Ela escreveu muitos, e sempre com 31 também, interessante, né? Só que por alguma questão, por algum motivo, ela era estéril. Imagina, ele morreu em 1912, o imperador Meiji. Naquela época não tinha essas clínicas de fertilização in vitro, né? E ela não conseguiu dar à luz. Então, isso é um costume. Para que o império não pare, né? O imperador Meiji, ele teve 5 damas de companhia. Não é para ficar namorando, não, é só para reproduzir aí para, né? Depois que nascem as crianças. Salvo engano, eu escrevi aqui, ele teve 15 filhos. Com uma das damas de companhia, ele teve 4 filhas. Então, nenhuma podia assumir o trono, porque na sucessão tinha que ser um menino. Aí, uma das damas de companhia deu um filho para ele, o Taisho. E foram só esses 5 que sobreviveram de 15. Aí o Lobão, que está me ouvindo aqui, acho que o Lobão está aí, falou: Poxa, Mikao Sui morreu tão jovem, com 60 anos, mas você vê, dos 15 filhos do imperador, com aquele cuidado todo,
Só 5 chegaram à idade adulta, porque não existia penicilina, e pegava uma infecção na garganta, infecção alimentar, já morria. Não tinha penicilina, não tinha raio-x, não tinha ultrassom. Então, a expectativa de vida, para vocês terem uma ideia, quando Mikao Sui morreu com 60, eram 35 anos. Pouca gente passava dos 35 anos de idade. Então, o imperador Meiji, inclusive o imperador Meiji, ele não era filho da imperatriz. Ele era filho, a imperatriz, tá? Do pai do Meiji, ela também não teve filhos homens. O imperador Meiji ele foi filho de uma dama de companhia. Assim funcionavam as coisas. Então, o imperador Meiji, com uma das damas de companhia, ele foi tentando e só nascia menina, menina, menina. Aí ficaram 4 meninas, e ele tinha que educar, eram filhas dele, e ele percebeu como eram diferentes uma das outras, e ele escreveu esse poema. Tá bom? Eu estou contando para vocês como é que surgiu o poema, né? Então, eu coloquei aqui no último parágrafo da página 124 que o imperador Meiji teve 15 filhos de 5 diferentes damas de companhia. Apenas 5 chegaram à fase adulta. Um príncipe e 4 princesas, sendo essas 4 filhas da senhora Sachiko, que nasceu em 1967 e morreu em 1867 e morreu em 1947. Essa morreu com 80 anos, né? A filha mais velha do conde Sono Motosashi. Por ele ter tido 4 filhas com a mesma mãe, o imperador pôde observar bem as diferenças comportamentais que a sua mulher, a esposa do imperador Meiji, a imperatriz japonesa Shoken, não gerou descendência. Foi uma grande poetisa, tá? Lá no Meiji Jingo, onde a gente visita, você coloca uma moedinha e tira um poema também da imperatriz. São poemas muito bonitos. O imperador Meiji, filho do imperador Komei, também não era filho da imperatriz, também teve origem de uma dama de companhia, a senhora Nakayama Yoshiko. São as tradições milenares lá do Japão, né? É assim que funciona. E a mensagem implícita no poema é que todos os filhos são diferentes. Todos têm as suas características particulares, sua personalidade ou individualidade. Aí vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com o reiki, né? Se os filhos são diferentes, se o Meiji teve 4 filhas e observou diferença, por que Mikao Sui trouxe esse poema, eram tantos poemas, e ele trouxe esse poema para o reiki? É porque a gente sempre espera, o planeta precisa de muitos reikianos. Eu aprendi lá no Japão que o maior líder não é aquele que tem mais liderados, é aquele que forma mais líderes. O melhor mestre não é aquele que tem mais discípulos, é aquele que forma mais mestres. Então, quando eu descobri isso, há muitos anos atrás, conversando com Rita, a gente mudou a filosofia do Instituto. Nós criamos uma escola especializada em formação de professores de reiki. E a gente investe muito nos professores de reiki, inclusive priorizando vagas de reciclagem. O objetivo do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão de Reiki é a formação de professores para que esses professores formem muitos alunos. Uma das preocupações que eu tenho, a gente percebe, né, quando meu pai faleceu,
Meu pai não deixou pensão para minha mãe. Ele não recolhia, ele trabalhava por conta própria, achou que não ia morrer, né? Morreu muito jovem, né? Eu tinha 8 anos de idade e minha mãe ficou sem pensão. E daqui a pouco eu vou lembrar que eu desviei um pouquinho do Das assunto. preocupações que você tem. Ah, sim. É que eu estudei em colégio público, né? E me formei numa universidade pública, Universidade Federal Rural. E se minha mãe tivesse que pagar a universidade particular para 4 filhos, ela não teria condição dando aula de piano e aula de inglês. Graças a Deus e minha mãe, a gente nunca passou frio, nunca passamos fome, nenhum dos quatro fuma, nenhum dos quatro bebe. Eu tomo um pouquinho de vinho, não é muito, é mais que um cálice. O médico falou que é um cálice só, né? Aí outro cálice, eu falo, cálice, eu tomo mais de um cálice, mas também eu não me lembro de ficar alcoolizado, de nada disso. Droga eu nunca consumi, meus irmãos também. Então ela deu uma educação, mas a gente dependia de escola pública, gratuita. E quando eu adoeci com insolação, eu fui para o Hospital Paulino Werneck, no bairro do Cacuia, na Ilha do Governador, onde está enterrado então, os pais da Geórgia, que me escuta, né? E hospital público. Então, se não fosse saúde pública, educação pública, eu não teria me formado. Então, eu me preocupo muito que o rei que ele chegue para pessoas desempregadas, que o rei que chegue para pessoas de baixa renda. Você vê, tem muita gente que ganha R$ 1.400, um salário mínimo. Aqui em Minas tem muito. Aí, às vezes, a pessoa ganha R$ 1.400, tem que pagar aluguel, luz, tem que alimentar uma família. Aí, se você fala para uma pessoa dessa, olha, eu vou fazer baratinho, você só paga R$ 100, ele vai passar fome. Então, eu me preocupei, né? Eu implantei o reiki no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que é um dos primeiros centros espíritas. Eles atendem 4.000 pessoas por semana. Implantamos o reiki na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na Fiocruz, e a gente tem plantado essa semente, tá? Sempre assim, visando formação de professores e que esses professores, eles de alguma forma, eles consigam atingir essas pessoas. Agora, por que que esse poema Mikau Sui selecionou? Eu já vou caminhando para quase 800 professores que eu iniciei. Então, eu não posso exigir que um professor tenha um comportamento igual a outro professor. E a mesma coisa com relação a alunos de níveis 1, 2, 3A. Você vai fazer um trabalho voluntário, querer que todos virem voluntários, que todos sejam assíduos, porque as pessoas são diferentes. Então, essa é a importância, tá? É a importância desse poema para nós que somos professores. Se você tiver uma turma de 30 alunos de nível 1, 2 e 3A, daqui a um ano, eles estão totalmente diferentes, tá? Porque o reiki ele é um caminho, só que ele é um caminho individual. Não existe um reikiano igual a outro reikiano, porque cada um tem a sua personalidade, as suas crenças, a gente acabou de ver isso, seus costumes. E aí as pessoas conhecem outras práticas, o reiki como prática complementar. Quando a gente viu aquele poema que fala sobre relva, que o reiki pode se complementar a fitoterapia pode complementar o reiki. Então, tem gente que trabalha com florais, outros trabalha com acupuntura, com massoterapia, com psicologia, com medicina e por aí vai. Então, é impossível você ter um aluno seu igual a outro aluno. É muito interessante. E você querer que o teu aluno seja diferente é você querer pegar o coelho e ensinar ele a voar. Que o coelho vai cair da árvore, ele vai quebrar as patas, ele não vai aprender a voar, daqui a pouco ele não vai correr.
Então, a gente orienta, a gente aponta o caminho, o mestre. O mestre só pode apontar a direção. O aluno, o discípulo, ele segue sozinho. Nós somos um farol. O farol, ele não navega, ele fica em cima de uma rocha parado, iluminando, para que os navios não batam e não naufraguem. Então, o mestre de Reiki, ele é um farol, iluminando, apontando o caminho, para que as pessoas se dirigirem à grande luz que é Deus, né? Mas você não pode querer que os seus alunos sejam iguais. E se você for forçar a barra, o coelho vai quebrar a pata. Você tem que deixar o aluno. Se ele botar na cabeça que ele tem que fazer daquele jeito, deixa ele fazer. Tá bom? Porque as pessoas são diferentes. E o que é que estraga relacionamentos? O que é que pode estragar uma relação sua com um aluno? Expectativas. E não é só com aluno, não, marido e mulher. Vou me casar, que aí meu marido vai me levar para Paris todos os anos. Aí, caso o marido te leva lá para o Mercadão de Madureira ou na 25 de março, lá em São Paulo. A expectativa era Paris, né? Aí você se frustra e o marido não presta e separa do marido. Porque você criou uma expectativa. O que compromete as relações interpessoais são as expectativas. Agora, se você casa sem expectativa nenhuma, eu vou casar. Aí teu marido te leva para o mercado de Madureira, você já foi lá, no Rio de Janeiro? Não. Eu ia para comprar os produtos da defumação. E na 25 de março, em São Paulo, aí você não tinha expectativa. Eu já levei Rita no Mercadão de Madureira, né? Ela ficava feliz da vida. É o melhor pastel do Rio de Janeiro, lá no Mercado de Madureira, não sei se alguém conhece. 25 de março. Aqui a Maria da Graça, aqui, Parecida do Norte. Pois é, já fui com Rita lá, ela ficou feliz da vida, né? Que eu levei ela para Aparecida do Norte, levei ela para o Mercadão de Madureira, levei ela para 25, ela ficou feliz, porque não tinha expectativa, pessoal. Só que depois eu levei ela para Paris 3 vezes, viu? O Lobão falou que está ali. A Mônica falou salve Madureira. Então, pessoal, é a gente não criar expectativa em cima dos alunos. E se você formar 20, 30 professores, 800, é não criar expectativa. Porque senão o coelho vai quebrar a pata. Tem que deixar eles, tá? Nós só podemos, quando a gente chegar no poema 115 e 125, que fala sobre espelho, nós precisamos ser modelos de comportamento, mestre. Os alunos nos terem como referência dos 5 princípios, do comportamento desses poemas todos, mas a gente tem que deixar eles livres, porque eles são diferentes, tá? Então vamos lá, Mikao Sui. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema, estabelecendo a comparação dos filhos com os discípulos de um mestre de Reiki. Professor de matemática tem aluno. Professor de inglês tem aluno. Por que o professor não tem discípulo? Porque não tem vínculo de energia. A partir do momento que há um ritual iniciático, como no Reiki, o Reiju, uma iniciação, que criou-se um vínculo energético, deixa de ser professor e aluno e passa a ser mestre e discípulo. E a relação do mestre e discípulo, a gente vai ver nos poemas mais para frente, deveria ser eterna. Só que tem gente que passa pela ponte e queima a ponte. Nós vimos na aula passada. Passa pela ponte, não vou precisar mais desse professor. Queima a ponte. Aí precisa voltar, a ponte está queimada. Passa pela porta e tranca. Precisa voltar, está trancada. Jogo. Então a gente nunca deve queimar uma ponte, né? Nós vimos no poema anterior. Então, Mikao Sui comparou os filhos com os discípulos de um mestre de Reiki, que em treinamento parecem iguais. O professor está dando aula, tem 20, 30 alunos, tudo quietinho, anotando, parece tudo igual, né? É igual a mãe lá com 4 bebês em processo embrionário, né?
recebem os mesmos ensinamentos. Concluído o treinamento, todos ficam diferentes. Cada um utiliza a energia Reiki de acordo com as suas crenças. Aí entra se você acredita ou não em reencarnação, em karma, né? Personalidades e convicções pessoais, tá? Lembrando que o Reiki é um caminho individual. Aí eu separei duas imagens para vocês que eu coloquei lá no grupo, tá? São de minha autoria também, que na verdade foi tirada do livro, né? Eu vou escrevendo e vai saindo dos livros as citações. Não desperdice seus talentos. Lembre-se de que são dons de Deus. Então, Deus te dá um dom, um talento. No caso lá do coelho, era correr e não voar. Você não pode desperdiçar. Então, você tem que ver qual o seu talento. O que é que Deus reservou para você? A Bárbara Artagão, com toda a sabedoria dela, né? Taróloga, aluna de Reiki, todos os cursos lá conosco, diz que quando alguém nos frustra, não é a pessoa que nos frustra, sim as nossas expectativas sobre elas. A Grandília falou, a parábola dos talentos. Exatamente, Grandília. Então, você tem que ver qual o seu dom, tá? Você não pode desperdiçar esses dons. Lá no Instituto nós temos um data show, um projetor, né? Projeta imagens. Aí a Juliana, quando vem da aula de Ho'oponopono, usa, né? O projetor é de Rita, né? Do Instituto, mas Rita que usa. E Rita dá aula de tarô, aí tem que ter o projetor, porque tem os desenhos da carta, então ela projeta as cartas, né? E aí a Juliana, a Rita e alunos, Johnny, por que você não usa? Que eu faço uns desenhos tudo torto do tambor, né, com a pedra, não sei o quê, por que você não usa, né? O projetor, aí eu fico olhando para o projetor, falei, mas Deus me deu um gogó, né? Diz a minha sogra que eu falo mais que o homem da cobra. Eu não sabia quem era o homem da cobra. É que ele ia vender ervas na cidadezinha pequenininha, e para chamar as pessoas ele levava uma cobra, jiboia. Aí ia todo mundo ver a cobra, ele ficava com a cobra, daqui a pouco ele dava um discurso e vendia os medicamentos. E aí ele falava, e que eu falava, diz minha sogra, quando ela me conheceu há 30 anos atrás, que eu falava mais do que o homem da cobra, né? Então é um dom de comunicação, chakra laríngeo, né? Então, aí eu fico olhando para o data show, eu falei, se eu for usar o data show, não serei eu. Eu nem abro, num curso de nível 1, 2, 3A, eu não abro o livro, eu vou dando aula ali, eu só tenho um roteiro, né? E aí eu coloquei para vocês, confie em seus dons. Se você tem um dom, você tem que confiar. Confie em suas habilidades, elas foram dadas a você para serem usadas. Então você tem que confiar naquele seu dom, naquela sua habilidade, que foi dada para você para serem usadas. Minha prima também tem esse dom, ela se comunica muito bem, até melhor do que eu. Ela fala muito bem, organiza bem as ideias, a George. Aí, pessoal, eu vou abrir aqui o grupo. Pedir aí para o Paulo Demétrio achar a figurinha do grupo aberto. Ele sempre acha mais rápido. Olha aí, Paulo Demétrio. Ainda bem que a gente não está no Velho Oeste, hein? Um duelo com ele, eu estava ferrado. Aí nós vamos agora para o outro grupo, que é o grupo dos convidados. Bom, outro grupo está aberto também, tá? Ambos os grupos estão abertos.
Como sempre, né, eu atrasado, né? Um poema com 2 linhas são 20 e 34. Eu pergunto para vocês: todo mundo entendeu por que que Mikau Sui trouxe? Os alunos de vocês serão diferentes. Você não pode criar expectativa, tá? Podemos avançar com o Reiju de expansão da consciência? O pessoal está dizendo que sim aqui. Um monte de gente falando sim, sim, sim. Paulo Demetrio, se você quer ser feliz, não case. Mas se você quiser fazer o outro feliz, case. Interessante. Masaharu Taniguchi. Tasei Shonoye, né? Interessante. Eu falo isso para a Rita, né? Que eu sempre priorizo ela para fazê-la feliz. Né? Me casei com ela. Eu acho que todo mundo deveria ser assim, né? As esposas, os maridos. E eu faço de tudo para fazê-la feliz, né? E ela sendo feliz, eu sou feliz também. Deixa eu ver a Luana aqui. Os diferentes dons e talentos são as singularidades da vida em seus muitos sentidos. Exatamente. Bom, pessoal, ele fala em cravos, Cristina, porque a flor ela é muito rápida. Ela representa a transitoriedade. Ele comparou, ele falava em metáforas. E a sucessão do trono é sempre entre os homens, né? Então, ele não usou rosa, né? Uma flor mais feminina. Ele usou uma flor mais masculina. Foi a maneira que ele escreveu, né? Foi assim, o imperador Meiji escreveu isso. Ele comparou os cravos, tá, aos filhos. Ele podia ter falado em rosas, né? Mas isso foi uma coisa dele. E coube a mim só tentar entender o que é que ele quis explicar ali quando ele colocou os cravos do jardim. Os filhos, né? Eu acho que, você vê, a rainha da Inglaterra, né, que ocupou o trono tantos anos, se dependesse de mim, as mulheres poderiam ser imperatrizes. Eu, na Inglaterra é assim, mas no Japão não é. É uma sociedade machista, né? O, o homem pode ter 5 damas de companhia para ter um filho homem, né? A imperatriz não pode ter 5 maridos. Então, é uma sociedade, mas não é só lá, não. Eu tive agora indo para o Japão, parei no Oriente Médio. O Oriente Médio lá é uma sociedade bem machista, tá? E até hoje aqui no Brasil, a gente vê mulher dirigindo, né? Rita dirige melhor do que eu. Mas aí qualquer, só podia ser mulher, vai pilotar fogão. Aqui no Brasil é assim, entendeu? Vai para a cozinha, lugar de mulher é na cozinha, né? Eles fazem isso no trânsito. É só pegar uma mulher, pegar um carro aí, vai dirigir que vai escutar isso. E até hoje, os homens brasileiros ganham um salário um pouco acima do que as mulheres. Agora, de uns anos para cá, que a mulher está se emancipando, né? Então, mas você quer saber? A Cristina Luz quer saber por que dos cravos. Temos que fazer uma sessão espírita, incorporar o imperador Meiji e ela perguntar direto para ele. Tem que perguntar para ele, Cris. Ele podia ter colocado as flores, as rosas do jardim. Eu acho até que são muito mais bonitas, né? Eu gosto dos cravos, mas as rosas, né? Pois é, exatamente, Havaio Takata. Eu homenageei ela na capa do livro.